Então, boa noite a todos mais uma vez. Para os nossos irmãos que vão nos assistir pelo YouTube, meu nome é Dulcevone Vadic. O tema da nossa palestra de hoje é Agostinho, um exemplo a ser seguido. Vamos lá. Os que estão aqui presentes, sejamos todos mais uma vez bem-vindos, recebam o acolhimento dessa casa de amor, dessa casa de fé, dessa casa de oração. Bom, hoje o nosso tema é, eu diria, mais informativo do que o modo como a gente vem trazer as nossas palestras todas as vezes, né? Agostinho, um exemplo a ser seguido. Quando eu me deparei com esse tema, me surgiram muitas perguntas na cabeça. E eu pude colocar aqui pelo menos 4 que eu achei assim importantes para a gente conversar, falar sobre elas. Primeira pergunta é por quê? Por qual razão a gente deve olhar para Agostinho, Santo Agostinho, como um exemplo a ser seguido? A segunda pergunta é quem foi Santo Agostinho? A terceira pergunta, o que nos deixou enquanto esteve encarnado? E a quarta pergunta, qual a importância de Santo Agostinho na codificação da doutrina espírita? Então, essas foram as perguntas que eu me fiz, que eu questionei e que fui buscar para trazer para vocês. A gente vai compartilhar essas informações, né? Então, meus amigos, para a gente conhecer um pouco melhor esse espírito amigo que deixou um legado bem bonito para nós, vamos conferir algumas informações biográficas dele, né? Vamos falar sobre alguns livros dele e também sobre as comunicações mediúnicas que a gente encontra nas obras da doutrina espírita, né? Porque falar de espiritismo também é falar sobre história, né? Porque a gente confere informações verídicas de pessoas que já viveram nessa terra antes de nós, né? Há muito tempo. Então vamos lá. Agostinho, Aurelius Augustinus, ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como ele era conhecido, né? Hipona é hoje a Argélia, no norte da África, né? E Agostinho nasceu no ano de 354 em Tagaste, que hoje é Argélia, no norte da África. Seu pai Patrício era pagão e sua mãe Mônica, que mais tarde nós a conhecemos como Santa Mônica, era cristã. Aos 16 anos, Agostinho foi estudar direito em Cartago, que hoje é a atual Tunísia, e também se dedicou à filosofia, sendo professor de retórica em Roma, quando ele se converteu ao maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma doutrina religiosa ou uma seita persa que tinha por foco, era baseada na oposição absoluta entre o bem e o mal. Já dá para a gente ver que Agostinho caminhou por vários caminhos aí de crenças. A gente vai ver durante a nossa conversa. Agostinho também passou um tempo em Milão, onde ele caiu nas graças do bispo cristão Ambrósio, por quem foi batizado, e também que o nomeou contra a sua vontade bispo de Hipona, né? Hipona é hoje a atual Annaba, ou Annaba, não sei, também na Itália. Annaba é uma importante cidade portuária da Argélia, melhor dizendo, da Argélia. É importante a gente registrar, meus amigos, que mesmo sendo nomeado contra a sua vontade, Agostinho exerceu a função, o papel de bispo por 34 anos. E nesse período de 34 anos, ele escreveu 113 obras suas, das quais eu destaquei aqui as Confissões de Santo Agostinho e Cidade de Deus, 2 livros muito interessantes. E por ele ter exercido 34 anos de bispado lá na cidade de Hipona,
Ele é considerado um dos filósofos, um dos mais influentes teólogos e filósofos do cristianismo ocidental. Vê-se que ele era dedicado ao que ele fazia, né? Aos estudos que ele fazia. Era curioso. E, sendo assim, permaneceu durante muito tempo lá, creio que a vida toda. Foi morto aos 76 anos, lá em Hipona, durante o cerco da cidade pelos vândalos. Até aqui, as nossas informações biográficas do nosso Santo Agostinho. Agora, falando sobre as publicações dele, as obras, eu foquei nessas duas publicações importantes, que é Confissões e Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, o foco desenvolvido por Agostinho foi a vontade humana, as relações entre a teologia e a razão e a divisão entre as duas cidades, a divisão entre as duas histórias das duas cidades, sendo a cidade dos homens e a cidade de Deus. Porque, para Agostinho, a verdadeira administração de uma cidade deve ser baseada na justiça. E essa justiça, por sua vez, deve ser baseada na caridade ensinada pelo Cristo. Daí já dá para a gente ver que faz sentido o tema, um exemplo a ser seguido. Mas até aí, continuamos. O livro Confissões, que levou 10 anos para ser concluído, vejam a importância, que eu creio que essa é uma das principais obras dele. Levou 10 anos para ser concluído, é uma fascinante obra introspectiva, onde Agostinho se apresenta como o filho pródigo, como a ovelha perdida, citada lá no Evangelho de Lucas. Ovelha perdida e encontrada, a exemplo do apóstolo Paulo, né? Que nós já conhecemos também bastante a história do apóstolo Paulo. Por quê? Porque nas narrativas do livro Confissões, Agostinho mostra, ou traz para nós, o que pode fazer a graça divina para o mais desesperado dos pecadores, que era como ele se colocou depois de um certo tempo. Era como ele se sentia o mais vil dos pecadores. E por essa razão, ele também determinou e mostra, nas suas várias obras, que essa graça, a graça divina, ela transforma, ela modifica e ela salva o mais vil pecador. Desde que ele se reconheça nessa condição e se ofereça em disciplina e determinação para mudar. É um grande exemplo. Agostinho confessou com total franqueza, nesse livro As Confissões, os desregramentos de sua juventude. Por quê? Ele era um homem curioso, passeou por várias crenças, tinha vários opositores filosóficos e religiosos, e ele confessou, apresentando e sempre atribuindo a si mesmo todas as tendências perversas que ele manifestava. Quem já leu o livro Confissões sabe que ele teve uma vida muito pregressa, de orgias, de festas, o materialismo imperava sobre ele. Fala-se até de um filho que ele teve com uma mulher que era casada, e ele dizia que esse filho era o filho do pecado dele. Então, ele atribuía a si todas as tendências perversas e atribuiu a Deus os progressos do seu espírito para o bem. Foi um homem em constante conflito, em constante batalha entre as suas emoções e as suas fraquezas. E por essa razão, na visão espírita, Santo Agostinho é considerado um exemplo na função de uma profunda introspecção, um profundo autoconhecimento, uma profunda transformação moral. Eis aqui uma resposta para a primeira pergunta, né? Do porquê, por qual razão nós devemos ter a Santo Agostinho como nosso exemplo, como exemplo a ser seguido. E a segunda resposta, que é quem foi, nós também vemos aqui nas informações biográficas que eu pesquisei e trouxe aqui para conhecimento
de quem ainda não leu, de quem ainda não ouviu falar, né? Agora, sobre o que Santo Agostinho deixou para nós enquanto esteve encarnado. Nessa parte aqui, eu não vou nem citar a questão, e já citando, a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Que nos traz uma importante comunicação onde ele se reconhecia analista de si mesmo todos os dias, né? Das suas ações, do que ele fez, deixou de fazer, a quem lhe ofendeu, quem não, e como deveria se comportar para ser agradável, né? Aos olhos de Deus. Então, essa questão fica à parte, que é a mais citada por quase todos os palestrantes, a gente tem essa passagem do Livro dos Espíritos como um norte, né? Mas nós vamos destacar os 2 livros que eu já falei e vamos destacar também destacar várias comunicações mediúnicas que ele tem no Livro dos Espíritos, como já falei, no Livro dos Médiuns também, e no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem faz leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, observa em várias instruções dos Espíritos, no rodapé, o nome Santo Agostinho. Então, dá para ver que ele deixou um legado grande para nós, né? E assim como muitos outros propagadores do Espiritismo, Agostinho foi tirado, foi afastado do paganismo, do materialismo. E isso porque, em meio aos seus excessos, um belo dia, ele teve um alerta dos espíritos superiores, né, pela luz da verdade, que o fez sair dessa profunda impiedade, dessa profunda escuridão em que ele se colocava, apesar de ser um homem estudioso, ele era considerado um importante teólogo e filósofo da sua época, do cristianismo ocidental, mas ainda assim ele se julgava um vil pecador. E por essa razão, em meio aos seus excessos, um belo dia ele ouviu vozes dos espíritos superiores que o fizeram despertar, né? Que fizeram ele sair dessa profunda negritude e experimentar uma transformação interior muito grande, que o levou a perceber que a verdadeira felicidade não estava naqueles momentos frívolos em que ele vivia, não estava nas alegrias passageiras da porta larga, que o seu José sempre cita para nós, né? Estava em algo mais além, além da carne, algo do espírito, algo interior, né? Então, esse pedacinho que eu acabei de falar são extrações do item 11 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá tem uma nota do nosso espírito amigo Erasto, que foi discípulo de Paulo, onde ele diz: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo e se manifesta em toda parte. E é verdade. Quem é conhecedor das obras espíritas sabe, como eu citei ainda há pouco, que tem muitas instruções dos espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é anotado Santo Agostinho. Do quanto ele, depois que desencarnou principalmente, começou a perceber a verdadeira vida e o que é real para nós sermos felizes, né? Então, dito tudo isso, né, feito toda essa avaliação e apreciação sobre a vida de Santo Agostinho, dá para a gente entender e perceber qual é a importância dele para a codificação da doutrina espírita, né? Dá para a gente ter uma verdadeira ideia. E aí a gente pensa, se Agostinho errou muito no que toca às suas intransigências da juventude, ele também foi um espírito necessário naquela época. Um tempo de caos, um tempo de pluralidade de doutrinas esdrúxulas, que a gente já ouviu falar, e como citou aqui, do maniqueísmo, mas, e também constatando que ele teve várias experiências em várias crenças, né? Quem é curioso sempre quer experimentar tudo que ouve falar e vai, busca, estuda para saber até se encontrar. Mas mesmo assim a gente percebe que um homem menos convicto do que queria ser, talvez tivesse sido engolido pelo esquecimento, como muitos outros da época dele, que a gente não ouve falar, né?
Mas, diante de tudo que eu li, que eu estou tentando passar um pouquinho para vocês, e diante das leituras que a gente faz no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nas referências sobre ele, eu acredito que todo cristão deve a ele a mais profunda gratidão. Porque todos os escritos edificantes que ele nos deixou é um legado excelente e primordial para o homem no mundo encarnado que quer fazer uma transformação moral, que quer fazer uma modificação na sua vida, para ser como ele, um exemplo a ser seguido do que foi, que não devemos ser, e do que deixou, que é o norte que devemos ter, né? Então, como nós observamos lá no livro Confissões, por exemplo, Agostinho deixa de lado as inúmeras disputas ideológicas que ele tinha na época, né, para alçar voos assim de uma profunda introspecção, se reconhecendo como vil pecador. E são esses escritos, são através desses escritos que renderam a ele o título de uma autoridade máxima na questão do autoconhecimento. Daí a superar uma vida de vícios, de materialismo, de excessos, e ser visto como, hoje, nós vemos como um espírito elevado. Porque mesmo depois da sua morte, nós temos aí várias comunicações, e ele é conhecido e divulgado hoje como o maior divulgador, como um instrutor do espiritismo. Porque depois da sua morte, com as comunicações que ele tem, a gente passou a perceber que ele enfatizou bastante a moral evangélica, o autoconhecimento e a reencarnação. Porque foi depois de sua morte que nós passamos a receber, a humanidade passou a receber as comunicações e instruções dele de como deve ser a nossa vida enquanto encarnados, passando pela Terra e deixando um legado. Quisera cada um de nós pudéssemos desenvolver apenas condutas boas para servir de exemplo. Mas será que, sendo só bom, a gente consegue deixar uma marca tão profunda quanto ele? Que nas suas confissões diz que ele tinha vários excessos de tudo que não devemos praticar, mas que depois ensina qual que é a moral da situação, né? A moral da conduta do homem de bem. Então, a nossa conversa não é, como eu disse, é mais informativa, e diante das informações a gente chega à conclusão de que ele realmente é um espírito a ser seguido pela sua transformação moral, pela sua reforma íntima. Tudo que ele viveu na Terra não serviu senão somente para ele perceber que nós não estamos aqui para brincarmos, nós não estamos aqui para aproveitarmos ao nosso bel prazer todos os oferecimentos fáceis que a vida nos apresenta, senão para tirarmos desses acontecimentos lições que nos tornem mais fortes, mais esclarecidos e praticantes do bem que Jesus determinou, que Jesus ensinou, da caridade fraterna, do amor ao próximo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, devemos ter todos bom ânimo de passarmos por todas as situações que nos desagradam, por todas as decepções que encontramos pelo caminho. Elas são necessárias para que a gente possa transformar a nossa vida num exemplo a ser seguido, né? Então, para finalizar, eu quero concluir, cheguei à conclusão, de que a vida deste filósofo, a vida desse religioso, que foi Santo Agostinho, nos revela que o progresso espiritual deve ser uma constante na nossa vida. Não devemos estacionar, e não podemos, não ficaremos. Todos estamos destinados a evoluir. Seja qual for a prova pela qual tenhamos que passar, amarga ou doce, vai ser um aprendizado, será um ensinamento, né? Então, eu vou conferir trazendo a leitura do capítulo 3, o item 19, que fala da progressão dos mundos, para a gente poder entender melhor, e é uma mensagem dele, que diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação
animados e inanimados, estão sujeitos a ele, ao progresso, pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. A própria destruição, vejam bem, a própria destruição, que parece aos homens o término das coisas, não é senão um meio de se chegar pela transformação ao mundo mais perfeito. Vejam essa percepção. Até o que é destruído, até o que está sendo destruído, não é senão um meio de que aconteça uma transformação para que o mundo seja mais perfeito. Tudo morre para renascer e coisa alguma retorna ao nada. Então, aquele jargão que a gente diz que nada se perde, tudo se transforma, se aplica aqui. Nada se perde, tudo se transforma. Como ele, o mais vil pecador, se transforma num homem de bem, passando por todas as provações que ele passou. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva. Olhemos para nós. Quantas transformações já passamos para chegarmos até aqui? Então, realmente o progresso é gradativo e diário, seja qual seja a situação. Devemos encarar que estamos progredindo. E, dependendo da nossa determinação, da nossa disciplina, da nossa vontade, cada dia seremos melhores do que o que passou. E o projeto para o amanhã só depende de nós, sempre no caminho da evolução. Então, vê-lo-ia percorrer uma escala progressiva, incessantemente progressiva, mas através de degraus insensíveis a cada geração, até oferecer a seus habitantes uma morada agradável, à medida que eles próprios avançam no caminho do progresso. Nós estamos falando do mundo que materialmente também evolui. A partir de seus primeiros atos, vai melhorando, melhorando, para oferecer aos seus habitantes sempre algo melhor, né? Esse é o entendimento. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, pois nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. E quanto, ao contrário, é pequena e indigna de sua potência, a que concentra sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra. Ideia que restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. O que ele quis dizer aqui? Que para muitos homens, eles acham que o mundo é só isso. Mas a Terra é um grão de areia nesse universo criado pela inteligência suprema que é Deus, mas que evolui todos os dias. E aí ele completa: a Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um degrau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de um mundo expiatório, vai tornar-se um mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus aí reinará. E aqui está, no rodapé de cada instrução, Santo Agostinho. Essa mensagem foi registrada em Paris, no ano de 1862. Então, meus amigos, não há muito o que dizer, diria eu, de Agostinho, um exemplo a ser seguido, mais do que uma interrogação, é uma afirmação. Agostinho é, sim, um exemplo a ser seguido, a exemplo de muitos outros que já passaram aqui na Terra,
e que deixaram para a gente um legado de muita disciplina, muita dedicação e amor ao próximo, muita caridade, muita fraternidade. Será que esses exemplos que a gente já conhece, que a gente cita, só tiveram a vida como um mar de rosas? Provavelmente não, né? Obviamente não. Se não foram os seus próprios conflitos, como Agostinho, que era um homem em constante conflito com as suas emoções e com as suas fraquezas, foram problemas adversos, é, como é que eu vou dizer? Ações contrárias às ações que eles tentavam colocar, ações externas, né, de outros irmãos menos desenvolvidos, que não entendem ou não querem entender essa coisa de que nós estamos aqui para evoluirmos, e evoluirmos através do convívio com os nossos semelhantes, servindo a eles, dando a nossa outra face, oferecendo o que de melhor há em nós e o que há de melhor em nós. O sopro divino, a luz divina. Foi isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E sendo luz, qual é o nosso papel? Iluminar. Iluminar o nosso caminho através das nossas introspecções, do reconhecimento das nossas fraquezas, de que nós precisamos de um ser maior que está sempre do nosso lado, nos oferecendo paz e luz ao coração, que é o que nós devemos transmitir a quem está ao nosso redor. Então, essas informações eu colhi lá dos livros, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma matéria de Sérgio Biagi Gregório, lá do Centro Espírita Ismael, e de um artigo de Humberto Schubert Coelho, na internet, disposto na internet. Eu fiz uma compilação e trouxe todas essas informações para nós, por isso que eu disse que a minha exposição hoje seria um pouco mais informativa. É o que sugere o tema, né? Agostinho, conhecer Agostinho um pouco mais e reconhecer que ele realmente é um exemplo que nós devemos seguir, conhecendo a sua vida, do que não devemos fazer, e depois o seu legado, as suas instruções do que devemos seguir. Eu espero que eu tenha contribuído com informações para cada um de vocês, para que nós nos tornemos mais coesos naquilo que a gente quer da nossa fé, da doutrina, que é a doutrina espírita, dessa luz que é para o nosso caminho. Tá? Eu trouxe aqui uma música que diz assim: Aos Pés do Monte. Eu imaginei essa música como uma oração, pensando eu que Agostinho também fez uma oração desse tipo, e é o que eu quero trazer para nós. Tá? Então, meditem na mensagem que essa música traz para nós. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim.
Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Que Jesus nos abençoe, nos dê um bom momento de paz. Muito obrigada.